O nosso trabalho é sobre estudo de acurácia. E os participantes sou eu, Caio Fernando Lima Ribeiro, João Vitor Pacheco, o Leonardo Mota Botelho, o Lucas Alberto Antunes Sanches e o Pedro Henrique Nunes Alves de Menezes. Bem, quanto à definição de acurácia. A acurácia de um teste diagnóstico busca diferenciar condições que são de nosso interesse. Nesse sentido, aqui vamos diferenciar o paciente que está doente do paciente que está saudável. Nesse sentido, temos a tabela 2x2 para ajudar nessa classificação da acurácia. Nessa tabela, nós relacionamos uma doença, um acometimento que aquele paciente tem com o seu teste diagnóstico. Bem, se o paciente possui aquela doença, se ele está doente e tiver seu teste positivo, aquele paciente é um paciente verdadeiro positivo. Se o paciente possui a doença e o seu teste diagnóstico der negativo, aquele paciente é um falso negativo. Se o paciente não possui a doença, ou seja, aquele paciente não está doente e possui seu teste positivo, ele é um falso positivo. E se o paciente não está doente, o paciente está saudável e o seu teste diagnóstico der negativo, ele é um verdadeiro negativo. Em relação aos indicadores usados no estudo de acurácia, nós temos 3: sensibilidade, especificidade e valores preditivos. O primeiro deles é a sensibilidade, que nada mais é do que a chance expressa em porcentagem de o paciente que apresentou o resultado positivo realmente ter a doença. Ela é alcançada pela divisão dos verdadeiramente positivos pelos positivos totais, ou seja, os verdadeiros positivos e os falsos negativos. No nosso exemplo, seria representado pela divisão das bolinhas pretas, que são 4, pela soma das bolinhas pretas com a cinza, que daria 5. Nesse caso, 4 dividido para 5 daria 0,8. Então, a gente pensa que a chance de um paciente que testou positivo realmente ter a doença é de 80%. Em relação à especificidade, ela é a porcentagem de um paciente que fez o teste e apresentou o resultado negativo realmente não ter a doença. Então, nesse caso, ela seria alcançada pela divisão do verdadeiramente negativo pela soma dos negativos totais, que seria o verdadeiro negativo mais o falso positivo. Que no caso do nosso exemplo aqui ao lado, seria primeiramente as bolinhas laranjas dividida pela bolinha laranja mais a bege, que seria 2 dividido para 3, resultando em 0,66, concluindo assim que a especificidade seria 66%. Meu nome é Pedro e eu vou falar sobre o valor preditivo. O valor preditivo ele se subdivide em valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. O valor preditivo positivo ele é a probabilidade de um verdadeiro positivo ser encontrado no total de positivos que foi achado no exame. Esse total de positivos ele está tanto pelos verdadeiros positivos quanto pelos falsos positivos. Para exemplificar melhor, a gente tem esse quadrinho, essa bolinha do lado, onde os verdadeiros positivos estão em preto e os falsos positivos estão em vermelho. Aí a gente vai ter que o valor preditivo vai ser essas 4 bolinhas vermelhas, que é representado pelo A, que são os verdadeiros positivos, dividido pela soma do A, que são os verdadeiros positivos, com o B, que são os falsos positivos. Isso aí vai dar pra gente o valor preditivo positivo. Já o valor preditivo negativo, ele vai ser dado pela divisão dos verdadeiros negativos com a soma dos verdadeiros negativos e dos falsos negativos. Os verdadeiros negativos, eles estão representados em amarelo. E a gente vai dividir essas duas bolinhas pela soma do verdadeiro negativo com o falso negativo, que é o que está o C em azul. Aí a gente vai ter o valor preditivo negativo. O artigo de nossa escolha foi a acurácia dos testes diagnósticos registrados na Anvisa para a Covid-19. Estes testes visam diagnosticar o organismo humano em relação ao contato com o vírus. Dentre todos os testes apresentados pelo artigo, escolhemos 2. O primeiro foi o teste rápido, IgG-IgM, no qual os parâmetros utilizados foram a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade sendo a divisão dos verdadeiros positivos
pelo somatório dos verdadeiros positivos e dos falsos negativos, enquanto que a especificidade é a divisão dos verdadeiros negativos pelo somatório dos verdadeiros negativos e dos falsos positivos. A sensibilidade para o IgM foi de 85,7%, enquanto que a especificidade foi de 100%. Em relação ao IgG, a sensibilidade foi de 92,8%, enquanto que a especificidade também foi de 100%. O segundo teste utilizado pelo artigo e por nós é o RT-PCR, no qual a sensibilidade relativa foi de 100% e a especificidade relativa foi de 100%, traduzindo então a eficiência do teste em 100%. Estas foram as nossas referências. Obrigado.